para que o Senhor traga revelação sobre aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Pai, enche esse lugar do temor do Senhor, Pai. Senhor, transforma essa atmosfera, para que nós possamos não somente receber uma palavra, mas também a praticar, a cair como uma palavra de revelação nas nossas vidas. Que nós sejamos edificados a viver de uma forma com que o Senhor sonha para nós. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para que o Senhor possa fazer a Sua boa, agradável e perfeita vontade em tudo que nós colocarmos as nossas mãos. Pai, Espírito Santo, Jesus, eu tenho a plena convicção que nós sairemos daqui diferentes da forma como nós entramos, porque a Tua palavra, ela transforma, ela muda e ela também edifica as nossas vidas. Eu não tenho dúvida disso, Pai. Que o Senhor ministra no coração de cada um aqui, Pai. Que essa palavra também, eu tenho certeza que ela vai de encontro ao meu coração, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela nossa igreja local. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito a diferença nessa cidade, através dessa igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Eu estou com muita expectativa, pude compartilhar a palavra aqui de manhã, e eu ouvi muitos testemunhos daquilo que Deus fez de manhã, e eu tenho certeza que essa tarde não será diferente, porque o Espírito Santo está nesse lugar. Eu tenho plena convicção que o temor dEle habita sobre as nossas vidas e habita nessa atmosfera. E quando eu estava ali preparando essa palavra, o Senhor falou muito forte comigo. Deus quer levantar a igreja de Barueri de uma forma muito sobrenatural, para impactar essa cidade, para transformar a vida de multidões de pessoas. Eu creio nisso e eu estou junto com a visão daquilo que Deus tem dado para o anjo dessa igreja, o pastor Cleiton. Nós vamos ver 10% de Barueri rendidos ao Senhor, em nome de Jesus, na nossa igreja local, amando, servindo, consolidando pessoas, em nome de Jesus. O tema da palavra é o temor. Esse tema, ele tem mexido demais comigo. Desde dezembro, Deus ele tem falado muito ao meu coração sobre esse tema. Não é um tema muito fácil de ser abordado, porque o temor, muitas vezes as pessoas levam o sentimento muito para aquilo do medo, para aquilo que aprisiona ela, tanto que para gerar uma imagem lá, eu pesquisei no Google temor, cara, imagens assim terríveis, de trovões, imagens escuras, e cara, o temor do Senhor é diferente daquilo que nós temos talvez até ouvido, mas visto. Nós vamos entender de uma forma tão sobrenatural, eu creio, que não por mim, mas por aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Provérbios 9 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós entendemos o que é o temor sobre as nossas vidas, nós começamos a praticar, e nós começamos a viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero contar um pouco o fruto da experiência que eu tive sobre o temor. Eu estava em uma cidade chamada Herrhut, e eu já contei para algumas pessoas isso tem assim chacoalhado o meu coração. Nós como família fomos fazer uma viagem missionária em dezembro, fomos servir uma base na Alemanha com os refugiados, e cara, foi tão incrível assim. Eu acho que de todas as experiências que eu tive missionária, essa foi uma das mais fortes, de ver o que o Senhor estava fazendo ali através dos refugiados. E eu tenho certeza que nós temos ouvido muito falar sobre a guerra que tem acontecido na Síria, no Afeganistão, mas é incrível como o Senhor tem tomado essa guerra ao seu favor. Ele tem tirado um povo aonde nós, ali como cristãos, não conseguimos entrar por conta da religião, e Ele tem levado essas pessoas até a Europa. E quando essas pessoas elas chegam na Europa, quem cuida dessas pessoas? Quem abre as portas para essas pessoas é a igreja. E essas pessoas têm sido transformadas, têm sido edificadas pelo poder de Deus. E eu estava numa cidade, como eu falei, nessa cidade chamada Herrhut. Não sei se todos já ouviram, mas eu indico vocês a ouvir a história dos moravianos. Era a antiga Morávia, e Herrhut fica em uma tríplice fronteira, onde nós conseguimos olhar a Polônia e a República Tcheca.
E por 100 anos naquela cidade aconteceu um mover de oração ininterrupta. Um culto começou. Imagina esse culto que se inicia hoje, ele demora 100 anos para terminar. Foi assim que aconteceu com os jovens moravianos, que tanto nós ouvimos as histórias, daqueles jovens que foram vendidos como escravos, que viveram um maior avivamento, e eu tenho certeza que esse avivamento está diante de nós. E quando eu estava nessa torre que foi construída, depois desses 100 anos de oração, eu pedi para o Senhor: Senhor, fala comigo, faz de novo na nossa geração isso. Nós queremos algo memorável, algo que nos impacta, algo que nos transforma. Faz de novo na nossa geração. O que nós precisamos, o que eu preciso ter para ser o melhor daquilo que eu fui antes, mas também para buscar mais o teu amor, mais a tua face, sentir mais a tua presença e viver esse avivamento. O que nós precisamos? Eu confesso que eu imaginei que o Senhor iria falar: Walter, vocês precisam amar mais as pessoas, vocês precisam se abnegar mais. O Senhor falou claramente ao meu coração: Walter, o que vocês precisam ter, o que essa geração precisa ter, é temor pela minha presença. E naquele momento eu senti uma presença tão palpável do Senhor, tão palpável. Eu comecei a chorar ali, eu coloquei o meu coração diante do Senhor e eu falei: Senhor, me perdoa, porque muitas das minhas decisões e das minhas atitudes, eu não tenho levado o temor do Senhor na minha vida. Me perdoa. Eu confesso que naquele dia, ajoelhado naquele lugar, onde aconteceu um dos maiores avivamentos que eu acredito, que 92% da cidade se converteu, cara. Olha isso. E o Senhor falou comigo: Walter, eu tenho certeza que o temor do Senhor está sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Naquele dia eu ergui minhas mãos para os céus, falei: Senhor, eu te aceito novamente, eu não tinha entendido ainda. Então aquilo trouxe um impacto muito grande na minha vida, e o Senhor me deu uma palavra que está em Hebreus 12, 28, que diz assim: por isso recebemos nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O nosso Deus é fogo consumidor. Cara, nada do que nós fizermos vai poder atrapalhar o poder do reino dos céus, porque aqui nós recebemos um reino inabalável. Nada pode destruir, nada pode atrapalhar aquilo que Jesus vai fazer nessa terra. Nada pode atrapalhar. Porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vai mudar toda essa terra e vai mudar a nossa geração. Eu tenho certeza disso, porque nós recebemos um reino inabalável. Mas o que Ele fala? Retém a graça. No domingo passado nós tivemos uma palavra sobre graça tão sobrenatural. Nós pudemos entender através da vida do pastor Aías a graça de uma forma muito palpável. E ele está dizendo aqui: retém a graça. Guarda com você, usufrui de algo sobrenatural que você não merece, mas Jesus pagou o preço por mim e por você, para que nós possamos desfrutar dessa graça, desfrutar, viver em palácios como foi ministrado, e nós podemos usufruir isso, mas ele continua com reverência e o santo temor. Aqui a minha pergunta é: quantos de nós temos reverenciado a presença do Senhor? Quantos de nós temos servido Ele com temor, com alegria no nosso coração, pelaquela presença? Eu lembro que quando eu me converti, eu estava ainda na plenitude ainda, cara, a presença de Deus era tão maravilhosa, aquele primeiro amor, nós cantamos aqui, precisamos dia após dias, trazer novamente à tona esse primeiro amor nas nossas vidas, usufruir do que o Espírito Santo quer fazer em mim, através de vocês. Nós precisamos disso. E somente quem se conecta com o Espírito Santo, quem tem essa coinonia profunda de intimidade, consegue sentir esse temor do Senhor. Nós vamos ver que o temor é algo do Espírito Santo. Nós vamos ver isso, mas continuando, eu só quero trazer para vocês o que não é temor, porque eu fiquei muitas vezes indagado: o que é temor? Será que é medo? Não é medo? O que é temor? Então, para ficar claro, temor não é medo. Temor é reverência à autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. Temor é submeter à vontade soberana do Deus Todo-Poderoso, que pode mudar todas as circunstâncias. Isso é temor.
Então nós precisamos ter isso muito bem claro nas nossas vidas. Olha o que Salmos 31:19 diz: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. Olha isso, o Senhor está dizendo: vocês precisam se refugiar em mim aonde? No temor, nessa reverência, de nós nos submetermos, como eu falei, à vontade soberana, daquilo que Ele sonha para mim e para a sua vida. E eu quero trazer aqui, muito bem claro, aquilo que Isaías profetiza, para nós entendermos que o temor é uma manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E olha o que diz Isaías 11:2-3, diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Aqui é uma palavra profética sobre Jesus. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz revelação e conselho, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Olha isso, uma manifestação de temor sobre a vida de Jesus. E eu gosto de enfatizar isso, porque o texto enfatiza que ele diz: e ele se inspirará no temor do Senhor. Nós vemos a vida de Jesus, o quão Jesus era temente à autoridade de Deus Todo-Poderoso. Nós vemos o Getsemane que ele fala: Senhor, Pai, eu fico imaginando aquela cena, Jesus ali sendo oprimido por tantas circunstâncias em volta dele, mas ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é temor do Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Precisamos ter isso muito bem claro. Eu quero trazer uma atitude do que é temor e do que é medo, para ficar bem claro. O homem de Deus, o homem segundo a palavra de Deus, Jesus declara que nascido de mulher não houve um homem maior do que ele. João Batista, nós vamos ver que ele teve temor e medo em algumas circunstâncias. Nós vamos ver que faz parte da nossa caminhada muitas vezes sentir medo. Eu lembro uma vez que eu estava no hospital, a Cibele tinha acabado de ter a neném, foi um momento ali muito especial para nós, mas a Cibele passou mal ali, e ela passou assim bem mal, que ela teve que subir para semi-UTI, e a neném no terceiro respiro ali, ela deu uma travadinha, também teve que descer para a UTI, e eu não pude acompanhar elas. Eu lembro que eu subi para aquele quarto, eu estava sozinho, e eu fui tomado de medo, de acusações, o diabo falando na minha mente: elas não vão sobreviver, elas não vão conseguir, o que é isso? E aquilo foi tomando medo, e quando o medo vem sobre as nossas vidas, nós paramos de acreditar no poder do Deus sobrenatural, do poder de Deus que pode mudar todas as circunstâncias. E naquele dia, ao mesmo sentimento que eu estava de medo, eu lembro que o Bruno, ele me mandou uma música dos Estados Unidos, ele estava no Japão e ele gravou uma música, ele me mandou no WhatsApp essa música. Ele até falou para eu não compartilhar com ninguém, tinha sido alguns dias, e eu coloquei aquele louvor, e aquela atmosfera daquele quarto se transformou em temor do Senhor. E eu me coloquei em reverência. Eu lembro que eu ajoelhei e eu falei: Senhor, Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem um plano e um propósito nas nossas vidas. Nada poderá impedir, porque o Senhor trouxe um reino inabalável sobre a minha casa. Nada poderá impedir, eu tenho certeza. Nós vamos estar aqui juntos. Cara, foi instantâneo, algo assim, de minutos, tocou o telefone: pode descer para visitar, porque elas já estão bem. No dia seguinte, nós fomos para o quarto, no outro dia alta, porque o temor do Senhor nos traz de volta a presença inabalável dEle sobre as nossas vidas, e é isso que precisamos, nos colocar nessa presença. Nós muitas vezes seremos confrontados sim diante do Senhor, porque Ele é um Deus que, aqui a palavra diz, fogo consumidor. Ele consome todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Mas por que Ele consome? Para nos fazer filhos amados e prontos para acessar a eternidade com Ele. É por isso que Ele faz isso, e eu quero demonstrar isso. Aquilo que João Batista sentiu, Mateus 3, 11, 17, diz assim: aqui é João Batista: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João.
Gente, vamos imaginar essa situação. Nós, diante do Rio Jordão, Jesus chega para nós: eu vim ser batizado por você. Eu vim ser batizado por você, pastor Rogério. Eu vim ser batizado por você, Guilherme. Eu vim ser batizado por você, William. Imagina esse sentimento. Imagina aquilo que João Batista sentiu. Eu fico imaginando João Batista tremendo, vendo Jesus ali. Ele tinha certeza, ele tinha convicção, porque olha o que a palavra diz: João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus responde: deixa assim, por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Cara, olha isso, temor à autoridade de Deus, temor à autoridade de Cristo. João Batista, ele não teve medo de batizar Jesus, ele teve temor daquele momento. Ele se coloca naquele momento para que algo sobrenatural acontecesse, porque Jesus precisaria passar por esse batismo. E nós vemos o que acontece: o céu se abre de uma forma indescritível, o Espírito Santo desce sobre Jesus, e nós ouvimos dos céus a proclamar: esse é o meu filho amado. João Batista vendo tudo isso, eu fico imaginando eu vendo toda essa situação, toda essa cena, eu acho que eu começaria a tremer assim de uma forma inexplicável. Isso é temor do Senhor, isso é temor à presença, à reverência daquilo que Deus é. Eu fico imaginando o Senhor se manifestando ali de uma forma tão palpável. A vida daqueles caras nunca foram mais as mesmas, nunca foram. Mas agora eu quero mostrar uma atitude de João, que ele teve medo, e ele teve muito medo daquilo que estava para acontecer com a vida dele. Lucas 7, 18, 21 diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Contextualizando, o que acontece? João tinha sido preso, Jesus estava preso. Eu fico imaginando, muitos de nós, queridos, estamos presos em situações nas nossas vidas. Muitos de nós estamos presos a acusações. Muitos de nós estamos presos àquilo que as pessoas têm falado. Muitos de nós, João estava preso devido a uma circunstância, e ele manda chamar 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem. João Batista envia 2 discípulos dele para perguntar para Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Cara, João Batista, aquele cara que batizou Jesus, aquele cara que viu o céu se abrir, aquele cara que viu o Espírito Santo descer e ouvir de uma forma audível a voz de Deus, ele está dizendo: Senhor, será que é você mesmo? Será que é tu? Sabe, o medo, ele nos tira a convicção da eternidade. O medo nos tira a convicção daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. João Batista aqui, para mim, ele tem um sentimento de medo dentro dele, e ele fala: será? Por que eu estou nessa situação? Talvez você está se perguntando isso todos os dias. Jesus, o porquê que eu estou nessa situação? O porquê eu estou vivendo isso hoje? João Batista se perguntou em meio a essa prisão que ele estava vivendo. Olha só o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus, nesse momento, curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Pai, eu declaro agora em nome de Jesus, Jesus não só declarou em palavras, mas em poder dos céus manifestando na terra. Pai, que traga cura agora em nome de Jesus, Pai. Traga cura, Senhor, sobre todo medo, todo trauma, Senhor, em nome de Jesus. Toda depressão, tudo que não vier de Ti, que está nesse ambiente, vai embora agora, em nome de Jesus, porque o Teu nome tem poder, Senhor. O Teu nome tem poder, em nome de Jesus. E nós vemos de uma forma tão sobrenatural, Jesus diz: fala para João Batista, que nascido de mulher, ele compartilha ali com a multidão de João Batista, nascido de mulher, não há um homem sequer maior que João Batista. Sabe o que Jesus está fazendo em outras palavras? É isso que Ele faz conosco. Quando nós entramos nesse nível de temor da presença dEle, Ele nos eleva
a posições que nós nunca imaginamos e nós nunca sonhamos, porque Ele quer que nós glorificamos o nome dEle. Ele quer que através do temor, dessa autoridade, eu tenho certeza que quando João Batista ouviu os depoimentos daquilo que estava acontecendo, eu tenho plena convicção de olhar o caráter de João Batista, ele deve ter se ajoelhado e pedido: Senhor, perdão, eu te amo e eu sei que eu estou no centro da tua vontade. O reino chegou na terra. O reino chegou na terra. Jesus se manifestou de uma forma incrível, e é isso que nós precisamos. Quantos de nós, com muitos medos, eu falo isso por mim, vamos lá no Google, lá, digitamos um monte de coisa, ficamos com um monte de pensamentos, ou ouvimos coisas de pessoas que estão passando, e aquilo cai que nem uma bomba no nosso coração, e aquilo vem um medo, aquilo nos aprisiona. Mas eu tenho certeza, quando nós estamos no Senhor, a liberdade para nós desfrutarmos da presença do Pai sobre as nossas vidas, um Pai que nos ama, um Pai que está disposto a perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Mas precisamos ter esse temor, essa reverência do Senhor. Nós temos visto, como eu falei, que o medo ele paralisa as pessoas de enxergarem o potencial máximo delas. Quantas pessoas deixam de falar em público e tem um potencial gigantesco dentro dela? Por quê? Por conta do medo. Eu lembro que quando eu comecei na célula, eu tinha medo de falar na célula. Cara, se você quer um lugar para ser treinado, é o Life Group, em nome de Jesus, lembrei agora. E aí esse Life Group, ele faz assim algo tão sobrenatural, tão de Deus, tão sobrenatural, que eu comecei a falar, comecei a compartilhar a palavra de Deus, e aquilo foi tirando o medo do meu coração. E quando nós entendemos isso, nós vemos um grande avivamento, não nas nossas vidas, mas também através de nós. Nós vemos, como eu contei, essa história dos moravianos. Eu fico imaginando a história deles. Quando eu estava lá, eu ouvi muitos relatos daquilo que eles fizeram. Imagina essa situação, você como pai, como eu sou, você pega o seu filho e vai enviar ele para uma nação. Glória a Deus por isso. Eu creio que nós estamos já fazendo muito isso, e nós vamos fazer ainda mais, de enviar os nossos filhos. Mas pensa comigo essa situação. Os jovens moravianos, eles tinham direito a uma mala para levar até o local, até o país de origem que eles iam. E os pais fabricavam caixões para que eles pudessem levar como mala, com as suas roupas, com as suas vestes dentro daquele lugar, porque eles declaravam, quando os filhos iriam, que eles iriam deixar a sua vida naquela nação, porque Jesus morreu por eles. Olha isso, o que faz um pai fazer isso? É temor, reverência, debaixo da autoridade do poder de Cristo. Eu fico imaginando essa situação, eu enviando as minhas filhas, eu fico imaginando isso, cara, é um temor muito grande. E nós vemos que aconteceu um dos maiores avivamentos, e até hoje nós temos ouvido que a Europa, ela tem vivido uma escassez, ela tem vivido sim, há um esfriamento naquele lugar, mas cara, Deus está acendendo um fogo sobrenatural naquele lugar. Nós vamos ouvir que a Europa foi levantada novamente, nós vamos ouvir que a Europa tem enviado missionários, porque o poder e a autoridade de Cristo, e o temor está sobre aquelas nações, e eles têm clamado por pessoas, por brasileiros, para ir para lá, evangelizar, pregar o amor e viver esse temor. O Brasil é conhecido lá fora, glória a Deus por isso. Não é conhecido mais pelo carnaval, não é conhecido mais pelas práticas que nós temos visto na política. O Brasil é conhecido porque é um país que teme a Deus, um país que serve, um país que é excelente em tudo que faz. Nós somos conhecidos assim, nós precisamos tomar posse disso. O mundo tem clamado muito por isso, por pessoas que se submetem à autoridade de Cristo para viver e usufruir do seu potencial máximo. Saiba que dentro de você há uma explosão do poder do Senhor. Quando você colocar as mãos em lugares, eu tenho certeza, essa manifestação será ali de uma forma sobrenatural, haverá curas, milagres de uma forma sobrenatural, porque é a manifestação do Espírito Santo. Não tenha medo daquilo que Deus ele te falou, daquilo que Deus prometeu para você. Nós temos visto hoje, muito da nossa geração, em nome de Jesus, nós aqui não, mas muitos têm vivido uma vida de pecado, mas uma vida constante no pecado, uma vida que não se arrepende. E o que acontece? Eu não sei vocês, mas quando nós pecamos, parece que cria uma barreira entre eu e o Senhor.
Nós começamos a ficar com medo de entrar na presença dEle. Nós ficamos com medo, porque se nós formos, Ele vai falar conosco, nós vamos ouvir a voz dEle, porque nós sabemos que Ele fala conosco. E nós temos medo de ser confrontados pelo Senhor. E nós cada dia mais se afastamos da presença dEle. E Ele está esperando por nós todos os dias, e Ele está dizendo: vem, filho amado, vem, porque Jesus já pagou todo o preço por você. Vem, desfruta de uma graça sobrenatural, mas viva no meu temor. Viva debaixo do meu temor. Não é viver uma vida de pecado, mas viver uma vida de temor, de nós nos submetermos àquilo que é a vontade dEle sobre as nossas vidas, não a minha e a sua vontade. Precisamos ter isso muito claro. Nós temos visto hoje, aquilo que era certo, está errado. É incrível, nós vemos que o mundo tem distorcido muitas coisas. Sabe o que é isso? É falta de temor da autoridade que está sobre Jesus. Nós continuamos sempre, como eu falei, vivendo essa vida de pecado, mas Jesus está nos chamando do outro lado: vem, eu tenho poder para te libertar, basta uma decisão sua. Só que muitas vezes nós ficamos sempre no limiar do pecado, e nós sabemos disso, porque quando nós temos a convicção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós ouvimos o toque do Espírito Santo dizendo: isso não é para você, isso não é para você. E muitas vezes nós não damos ouvidos àquilo que o Senhor tem falado conosco, preferimos seguir um caminho oposto àquilo que o Senhor tem dito, àquilo que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas. Nós precisamos voltar a essa intimidade tão poderosa que nós sentimos temor do Senhor. Mas quando eu entro na presença do Senhor, eu sei que eu errei, mediante a todas as situações, as circunstâncias, eu errei. Então eu chego diante do Senhor e eu falo: Senhor Todo-Poderoso, o Senhor pode me perdoar, mas me livra de todo esse pecado, porque eu tenho temor à sua autoridade. Eu quero usufruir da mais profunda coinonia, mais profundo amor que o Senhor possa derramar sobre a minha vida. E o Senhor, eu tenho certeza, Ele vai dizer para você: filho, eu te amo tanto. Ele vai te abraçar, você vai sentir de uma forma tão palpável a presença de Deus. Você vai sentir um amor ali de uma forma inabalável, como nós vimos ali em Hebreus, um reino inabalável em amor, em graça, em sabedoria sobre as nossas vidas. Precisamos disso. A falta de temor muitas vezes nos leva a caminhos distantes. Existe um pastor norte-americano que, na década de 90, esse homem cresceu em muita autoridade. Ele construiu emissoras e ele pregava a palavra. Era um homem muito requisitado nos Estados Unidos. Era um homem de Deus, um homem que transformou assim, através dele, Jesus transformou muitas vidas. Só que em um determinado momento ele foi pego em fraude e adultério. E esse cara, ele foi preso. Esse pastor, ele foi preso, esse norte-americano, e ele foi condenado a 5 anos de prisão. E ele, diante dessa situação, ele pediu para que um pastor amigo dele fosse visitá-lo. E esse pastor, ele falou assim: eu não acredito que aconteceu isso com esse homem. Um homem que amava tanto a Jesus, o que aconteceu com ele? Eu preciso ir lá conversar com esse meu amigo. E ele foi até lá, e quando eles estavam conversando, esse pastor perguntou para ele: quando foi que você perdeu o amor por Jesus? Aquele pastor olhou para ele e falou assim: o mais difícil é que eu não perdi o amor por Jesus. Sabe o que eu perdi? O temor de Deus. Eu perdi a autoridade do Todo-Poderoso sobre a minha vida. Eu comecei a obedecer o meu coração. Queridos, há uma diferença entre amar Jesus e a temer a Jesus. Só que somente quando nós amamos de uma forma intencional, de uma forma onde nós nos doamos, nos abnegamos, nós podemos sentir esse temor da presença do Pai. E isso está sobre mim e sobre a sua vida. Esse temor de uma forma como nós não merecemos. Nós precisamos levantar um povo excelente. Nós precisamos saber que o Senhor nos chamou a grande comissão. Mateus 28 diz que nós somos chamados para cuidar e amar pessoas e discipular elas. Cara, faça isso com excelência, porque são pessoas, são vidas que estão com grande expectativa.
de serem tocadas pelo amor do Pai. Faça isso com excelência. O nosso povo, o Brasil está crescendo, eu tenho certeza, em excelência. Quando você chegar no seu trabalho, não ache que você está trabalhando para o seu chefe ou para os seus amigos, mas saiba que você está trabalhando para o Senhor. Isso gera temor nas nossas vidas, saber que nós precisamos ser excelentes. Quando você chegar na igreja, ou melhor, quando você for à igreja que está dentro de você, seja excelente em atitude, em caráter, seja excelente. Eu sei que é uma luta constante, eu passo por isso, todos os dias é uma luta, que nós, acho que nunca teremos fim, somente quando nós vemos Jesus chegar, e nós vamos ver que Ele virá sobre as nações. Mas seja excelente naquilo que Deus colocou nas suas mãos, seja excelente, porque a excelência, ela não te dá unção, mas a falta dela te tira a unção. Seja excelente, vamos ser levantados como uma igreja excelente, uma igreja que se preocupa com as pessoas, uma igreja que ama as pessoas mais do que coisas, uma igreja que se doa por vidas, uma igreja que tem temor da presença do Senhor e se coloca diante dele e diz: faz de novo na nossa geração um avivamento nunca visto, faz de novo, Senhor. 2 Coríntios diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Jovens, casados, quantos nós lutamos pela santidade? Quanto nós lutamos para ser santo, irrepreensível diante do Senhor? Quantos nós lutamos? Achamos que é vir mais para a igreja, glória a Deus por isso, mas a Bíblia está dizendo: se nós queremos aperfeiçoar a santidade sobre as nossas vidas, nós precisamos estar debaixo do temor e da autoridade de Cristo, porque quanto mais nós tememos, mais o Senhor derrama a santidade sobre as nossas vidas, mais nós manifestamos Jesus em todas as nossas atitudes. Jovem, busque o temor do Senhor, busque o temor, se ajoelhe diante do Senhor e fala com Ele: Senhor, me fala o que eu estou fazendo de errado, eu quero temer a sua autoridade, porque eu quero usufruir daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Dentro de você há pessoas que estão, em nome de Jesus, no futuro sendo transformadas por aquilo que você viveu. Não deixe que o medo te impeça de desfrutar da presença inabalável do Senhor, uma presença que nós não podemos contar, nós não podemos falar, é uma presença tão forte, tão forte. Eu estou sentindo algo tão incrível essa tarde aqui. O Senhor está aqui, eu tenho certeza disso. Ele está se manifestando nas nossas vidas, Ele está falando conosco. E olha o que diz Eclesiastes 5:7: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha o temor de Deus. O que nós temos ouvido? Quais têm sido as nossas conversas? Elas têm o poder muitas vezes de nos levar a não ter mais o temor do Senhor. Sabe aquilo que você está fazendo, não tem tanta importância não, isso aqui não tem nada a ver, continua. Muitas vezes nós estamos dando ouvidos ao diabo nessas situações. Sabe isso? Fica tranquilo, essa situação que você está vivendo, o tempo vai passar, você vai conseguir vencer isso. Somente o temor do Senhor e a presença dEle pode nos curar de todas as coisas. Somente o Senhor tem um tempo certo para transformar todas as coisas, e o tempo é hoje. O Senhor quer transformar as nossas vidas hoje, Ele quer fazer com que nós desfrutemos da presença dEle hoje. É isso que Ele sonha para as nossas vidas. Eu queria te convidar a ficar de pé. Senhor, Pai, eu te peço, Senhor, vem com a Tua presença agora. Pai, nós não queremos ser levados sobre as nossas emoções, mas nós queremos ser levados pelo Teu temor. Pai, me perdoa, Jesus, por tantas vezes não temer o Senhor e não se submeter à sua autoridade. Perdão, papai. Vem, Jesus, levanta um povo que teme o Senhor. Chora lá,